Chegamos ao segundo dia do primeiro seminário do PPGD 2025, Justiça e Direitos Humanos na Amazônia. O evento tem como objetivo fortalecer o espaço acadêmico e científico do programa por meio da apresentação de pesquisas, debates e atividades que promovam o desenvolvimento crítico dos discentes e o intercâmbio de saberes com o corpo docente. Agradecemos a presença de todos vocês, o nosso muito obrigada, sejam bem-vindos. Pedimos aos participantes que deixem, por favor, seus telefones no modo silencioso. Dúvidas e perguntas poderão ser feitas ao final de cada palestra. E agora vamos iniciar com a palestra desta noite com o tema Gênero e Justiça Social. Convidamos a coordenadora do primeiro seminário do PPGD Unifap, a professora doutora Helena Simões, que será a mediadora durante as apresentações. Convidamos também as palestrantes desta noite, a professora doutora Sheila Stolz e a professora doutora Kátia Paulino. Queria só pedir para que o fotógrafo possa fazer um registro fotográfico da nossa composição. De pé, por gentileza. Poder sentar. Passamos agora os trabalhos para a nossa mediadora. Bem, boa noite a todas as pessoas novamente. Vamos finalizar o segundo dia do primeiro seminário do PPGD com muita alegria. Para os que estão aqui desde a tarde, houve até retratação na crença de que a gente não teria público e que talvez não houvesse tanto interesse nas pesquisas, mas que com muita alegria, com muita satisfação, a gente tem visto no primeiro compartilhamento dessas pesquisas hoje à tarde, o quanto há a tão esperada relevância social, o impacto social que a professora Maria Vital falou na palestra de ontem à noite. Está dando microfonia, né? Oi, melhorou? Sim. Continua. Então, a gente finaliza a noite de hoje com a palestra Gênero e Justiça Social, com duas pessoas que eu tenho um grande apreço. E aí eu já, de início, gostaria de agradecer a disponibilidade, o aceite ao convite de ambas. São duas mulheres potentes da ciência, que eu tenho muito orgulho de dizer que são nossas colegas pesquisadoras. Então, a dinâmica da mesa, agora à noite, será de um tempo de fala entre 20 a 30 minutos de cada uma. Depois passaremos, então, às perguntas da plateia, tá bem? Vamos iniciar, então, com a professora doutora Sheila Stolz da Silveira. A professora Sheila é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande. Foi bolsista do programa de doutorado sanduíche no exterior, foi realizado na Faculdade de Direito da Universidade Complutense de Madrid. Tem estágio pós-doutoral no caso, no programa de pós-graduação em Filosofia, pela PUC, Rio Grande do Sul. Ela é professora e atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em Direito e Justiça Social da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande. Coordena o grupo de pesquisa Direito, Gênero e Identidades Plurais e é do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos. Sua experiência, portanto, é em docência e profissional na área jurídica, com ênfase em direitos humanos, direito e gênero e filosofia e teoria do direito. Seja muito bem-vinda, professora Sheila. Que alegria estar em Macapá hoje. A gente se encontrou
no Sul, ano passado, na Unesc, ela dizia: eu vou até vocês no segundo semestre de 2025. Eu dizia: bah, claro que não. E ela está aqui, então cumpriu a promessa, e é uma alegria ver como é possível um programa de pós-graduação novo, com outro que é um pouco mais antigo que nosso, mas também é novo, poder entrar em colaboração e numa participação num evento conjunto. Então, seja muito bem-vindo, obrigada. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, agradecendo o convite de Helena, o acerto com ela, né? Eu disse, de fato, isso o ano passado, estarei em Macapá, me aguarde, né? E eu costumo cumprir quando eu faço esse tipo de promessa, né? E essa promessa, ela vem também, em parte, de uma proposta de um desafio pessoal que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Eu sempre disse para mim que eu conheceria esse país de norte a sul. Isso era uma proposta. Agora, para nós lá do sul, que é da onde eu venho, chegar até o norte do norte é muito difícil, tá? E eu ainda quero fazer uma foto e cheguei na linha do Equador, né? Essa foto turística eu vou ter que fazer em algum momento na minha estada, né? E sou grata por isso. Essa experiência de estar no norte, ela é radicalmente diferente da minha experiência de vida, e ela é, em alguns aspectos, verdadeiramente igual. Então, isso é muito bonito, eu estou muito emocionada. Inclusive, falar, para mim, está sendo bastante difícil, porque eu estou contendo lágrimas, né? E também quero te agradecer já previamente a companhia aqui na banca, e pensar que eu vim pensando nas águas, de azul, e a professora veio com as folhas. Então, agora sim estamos verdadeiramente amazônicas, né? Águas e verdes, né? De todos os tipos. Então, estou levantando para que vocês me vejam, para olhar os olhos de vocês, porque, na verdade, o evento planejado pelo programa, coordenado pela Helena, enquanto evento, é para discentes, não é para docentes. Então, não vou falar para os meus colegas e para as minhas colegas, tá? A ideia é conversar com vocês, e vou tentar ser o mais breve. Até é bom que ela deixe o relógio aqui correndo para eu poder enxergar e não me passar. Tá? Então, a ideia é justamente essa. Então, assim, por que eu disse que nós somos tão distantes? Primeiro, porque esse, de fato, é um país continental, né? Atravessar essas distâncias nos leva muitas horas de avião, né? Não sei se um dia farei isso de carro, não sei se teria condições de, né? Mas é muito interessante a gente ver quanto muda, né? Toda a geografia do país, né? E também as culturas, né? E quanto é rico este país, né? Ele é uma potência, né? E também é muito próximo, porque a minha região é de águas, por isso que eu vim vestida de águas, né? Em que sentido? Eu nasci na Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa do mundo, em alguma medida da geografia, que eu nunca me lembro qual é. Vocês podem olhar no Google, ele vai responder para vocês, que eu não sei o que aquilo significa tampouco, por isso que eu nunca me lembro. Né? Não é minha área de domínio, não sou geógrafo, sou só alguém do direito. Tá? E é a segunda, num segundo aspecto. E por que isso é importante? É importante porque na minha região, assim como aqui, assim como em todas as outras regiões, os indígenas sempre qualificavam essas áreas à sua forma. Esta lagoa era qualificada como um mar de dentro. Passado décadas, hoje, de fato, se percebe que ela é um mar de dentro. Em algum momento, né, de mudança terrestre, esta água ficou presa, mas ela é uma água de mar. Ela tem contato, ela tem uma saída com o mar, né, mas ela é uma mudança de terras, e ela ficou para dentro. O que mais me acerca de vocês, e vocês têm certeza que a maioria não sabe disso, nós estamos num momento de tensão
com a questão da exploração do petróleo, né, das investigações que serão feitas aqui na região de vocês. Vocês ouviram falar que nesta lagoa já foi feito essa mesma introspecção, de não sei o que, tem um nome também? Não, né? E por que foi feito? Porque embaixo dizem que tem petróleo. Inclusive já foi vendido isso para empresas como Shell, etc. Tá? E o que também é muito interessante, tá? Como a minha universidade está voltada lá para o mar, nós temos um projeto, que é um projeto chamado de Justiça Oceânica, que é financiado e que é para tratar de questões oceânicas, ainda que a maioria do Brasil nunca se lembra que tanto de extensão de terra nós temos de oceano, né, que é imenso a quilometragem, né, território oceânico, né, tem todo o entorno disso. Tem a lagoa, tem os rios, né, tem as pessoas que vivem da pesca artesanal, né, e tem vários projetos e trabalhos que o direito pode auxiliar outras áreas, a área da oceanografia, a área da biologia e assim por diante. Tá? Por exemplo, nós somos o único estado que conseguiu bloquear a pesca de arrastro no mar. E isso é imenso, porque a pesca ela depreda, não sei se alguém já ouviu falar disso, toda a questão oceânica. Tá? Então é muito importante. Tá? E isso foi uma decisão que nós ganhamos na justiça, mas primeiro nós ganhamos aonde? Na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Foi o direito que fez só isso? Não, claro que não. Foi o pessoal da sonologia, da biologia, de outras áreas da universidade, mas precisou da assessoria jurídica para poder levar isso a título de processo. Né? E envolvia nessa questão as comunidades do entorno, que são comunidades ribeirinhas, comunidades da lagoa, pescadores e pescadoras artesanais, entram mulheres aí também, quilombolas, indígenas e assim por diante. Porque existe todo um entorno que vive aí e de pessoas que são vulnerabilizadas por todos os contextos que a gente já conhece. Tá? Então, e existe, é muito forte a questão das águas. Tivemos um outro projeto que foi aprovado pela nossa área, primeiro ficou com outros dois projetos, foram 3 projetos encaminhados, e depois a própria CAPES decidiu por ele, que se chama Povo das Águas. Que é o que vocês têm aqui, povos das águas. As pessoas vivem em ilhas, mas elas vivem das águas, elas pescam, etc. Esse projeto atende a essa região e atendeu a população que foi, que é o tema que eu vou entrar agora, completamente vitimada na época das inundações no Rio Grande do Sul, que vocês devem ter assistido. Né? Me imagino que todo mundo tenha conhecimento do que passou no Rio Grande do Sul, né, e como ficou essa região. Pouco se falou da minha região. Por que pouco se falou da minha região? Porque tudo que desceu da parte norte do estado, da parte que todo mundo conhece, a região ali de Gramado, essa região que é mais turística, desceu para Porto Alegre, para o estuário do Guaíba, e do Guaíba entrou na Lagoa dos Patos, e da Lagoa dos Patos chegou ao mar. O que acontece na minha cidade? Na minha cidade, que é a margem da Lagoa dos Patos, né, foi um problema? Sim, foi um problema. Como é que ele foi resolvido? As autoridades públicas deslocaram as pessoas antes que as suas casas ficassem, como de fato acabou ficando, completamente inundado. Qual foi o grande problema? Aí vem o direito de novo. É conseguir convencer as pessoas que são ribeirinhas ou que são da lagoinha, né, a saírem, porque elas a vida inteira viveram naquele local. Elas não têm nem condições emocionais, não só econômicas, se deslocar do local onde vive. E tudo foi radicalmente inundado. Tá certo? Bom, o que acontece? Não pode ter pesca. E até hoje tem um outro problema que vocês certamente não sabem, mas as pessoas dessa região não querem comer a pesca dessa região.
Por quê? Por tudo que a gente possa imaginar e não imaginar que caiu dentro dessa água, né? Porque essa água tem agrotóxico, essa água tem minerais, né? De tudo que foi arrastado. Ela tem geladeira, ela tem fogão. Isso tudo vai do rio, chega no Guaíba, do Guaíba chega na lagoa e desemboca no oceano. O oceano devolveu absolutamente tudo. Tem fotos que são aterrorizantes da gente ver, né? De toda a poluição, no sentido de detritos que foram jogados, levados pelos próprios rios, né? Que é disso que se trata. Tá? O que acabou acontecendo? E por isso, imagino que tenha sido a seleção do projeto para representar agora na CAPES, da nossa universidade. Essas pessoas não podem trabalhar. Tem algumas que até hoje, dependendo da região onde elas estão, elas não conseguiram ter trabalho. O que vai dialogar com vocês? Elas precisam ter acesso a quê? A defeso. Que é a época que os pescadores e pescadoras não podem trabalhar. Então, elas precisam receber defeso. Só que só com defeso não se vive. Se tu está todo inundado, porque existe uma pesca, que é a pesca que a gente chama lá do nosso inverno, né? É uma pesca mais barata, tem menos valor agregado, não é uma pesca de camarão, mas é uma pesca. O que eu preciso ter? Aí, se eu estava recebendo defeso, eu não recebi a ajuda que foi dada pelo governo federal e teve inundações. Tá? Aí é a inserção social. É o direito que vai dizer, só um pouco. Essas pessoas estão em condições, X, Y, Z, comprovadas, que não é as mesmas de todos os anos. Tá? Então, eu preciso convencer o poder público, o judiciário, que essa é uma condição diferente, que elas sim têm direito a receber. Elas não têm que fazer opção por um ou por outro. É todo um contexto radicalmente diferenciado. As suas casas foram inundadas. Vários pescadores ficaram vivendo nos seus barquinhos. Num clima que não é 30 graus nessa época do ano. Em geral, baixa para 5 a temperatura. E na água costuma ser mais frio, né? Que em terra firme. Tá certo? Então, esses são contextos que nos unem. Como esta população, e aqui pensando nos ribeirinhos daqui, nos povos indígenas, nos povos quilombolas, como ficam quando, além de toda a dificuldade de vida e de acesso a serviços, eu não estou falando bens, ainda que tenham direito, só estou falando de serviços, tá? Como fica o seu contexto, a sua realidade, em casos extremos. Se vocês perguntarem por mim, eu não passei nada. Ficou tudo bem. Tive vários colegas da universidade que tiveram essas casas inundadas. Não foi meu caso, comigo ficou tudo ok. Tá? Mas, dependendo de onde a gente está localizado, a gente tem menos consequências. Né? Eu fiquei trabalhando com um amigo que é socorrista lá em Porto Alegre. Cheguei à conclusão que doei tudo que eu tinha de capacidade emocional naquele momento. Não me sinto mais em condições de socorrer esse tipo de catástrofe. É muito pesado para quem vive isso. Tá? Porque é muita dor, muito sofrimento. Dor humana e dor de seres não humanos também. Que todo mundo acaba sendo afetado por essas circunstâncias. Tá? Então, são nessas coisas que nós, da área do direito, podemos atuar. E aí, juntando o que disse a professora ontem, dialogando com outras áreas. E por isso eu fiz questão de dizer que eu não sou da sonografia, eu não sou da biologia, eu não sou da agricultura familiar, qualquer outra área que vai ter diálogo, ou da própria sociologia, né? Mas sim, nós do direito podemos dar a nossa contribuição de inserção social para as nossas regiões, né? Porque eu estou num extremo que é carente, né? É só ver os índices de IDH do local onde está inserida a minha universidade, e essas pessoas, todavia, com mais carência. E o que entra a questão de gênero, né, que a gente está falando hoje de mulheres e justiça social? Então, juntando tudo isso que eu estou falando aqui,
Tá? Eu não vou ficar aqui falando de teóricas, mas eu vou fazer a seguinte frase que eu acho que é muito importante para homens e mulheres. Né? Quando a gente fala em questão de gênero, a gente fala, primeiro, de uma estrutura teórica que é gigantesca. Tá certo? As mulheres, desde que se colocaram enquanto ser pensante, e contra todo mundo que dizia que nós não tínhamos capacidade disso, as mulheres vêm teorizando. Tá? E nós teremos teorias de todos os tipos, teóricas, feministas, que vão trabalhar desde uma perspectiva mais liberal, desde uma perspectiva de mulheres com alguma perspectiva, sejam elas indígenas, sejam elas mulheres negras. Nós vamos ter feministas socialistas. Então, cada trabalho que quem for envolver alguma questão de mulher, o que vai ter que pensar é com que teórica ou com que teóricas do feminismo o meu trabalho dialoga mais. Tá certo? Porque cada uma vai ter uma perspectiva diferente. Pensando que a gente vive no sul global, o que nos cabe é também conhecer um pouco de teorias decoloniais. E, sobretudo, nós, aqui, conhecermos teorias que são latino-americanas, porque temos realidades super próximas. Tá? Já vou entrar no super próximas para vocês poderem entender também. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Tá? É um legado imenso e que pensa a nossa realidade e que eu vou ter que adaptar além de uma realidade brasileira, supondo que a gente tenha uma realidade, eu ainda tenho que adaptar para a realidade local essa teoria. E essa parte de adaptação vai caber a cada um que estiver trabalhando com isso. Tá? Essa é a primeira coisa. Agora, o que é importante na questão de justiça social? Tá? Vocês são uma geração de jovens e já são a geração dos influenciadores, né? E das pessoas que a gente diz contratada Uber, né? Via Uber, o tipo de contratação Uber. Eu já sou de uma geração anterior e de uma geração que recebeu o legado de outras anteriores, que era o contrato de trabalho. Todo mundo adora dizer que não quer ter contrato, mas eu tenho certeza que se eu pedir para vocês levantarem a mão, todo mundo aqui quer fazer um concurso público, passar no serviço público, porque sabe que eu vou ter garantias, né, no serviço público que eu não tenho no contrato privado, que hoje eu tenho menos ainda, porque ele é um contrato, eu sou professora de trabalho também, tá? É um contrato atípico, sem garantias nenhuma. Tá? Quando a gente pensa na estrutura social sem garantia nenhuma, quem é que trabalha nesse mercado informal ou com poucas garantias ou garantias nenhuma? Além do Uber que a gente pega, do iFood que a gente encomenda comida, quem? Majoritariamente. Quem se anima a me dizer? Não vai rodar na prova porque não tem prova. Diaristas que são mulheres. A maioria das mulheres trabalha em trabalho informal. Aqui no Brasil e em toda a América Latina. Com diferencial para pior em toda a América Latina, porque nós temos 2 países que são neoliberais clássicos e modelos a ser seguido por quem acha que isso é uma forma de proposta política, que é o Chile e a Colômbia, que não tem absolutamente nada de garantia. Tá? E aí outros que têm uma garantia mais ou menos, Argentina, Uruguai. Tá? Mas ainda o país mais garantista, com todos os problemas que tem, ainda é o Brasil. Tá? Dito isso, essas mulheres, vamos transportar ela agora para as nossas regiões, lá no sul, da onde eu venho, ou aqui. Como é que será que é a situação dessas mulheres? Tão ou mais precária do que uma mulher de um centro urbano. Uma mulher de um centro urbano, vamos pensar aqui, perto de vocês, Belém do Pará. Uma mulher de centro urbano de São Paulo. Uma mulher de centro urbano do Rio de Janeiro. Como é que ela vive? Ela vive com um trabalho autônomo, precário, que mais? Sustentando filhos, porque a maioria não tem o quê? Qual é a resposta correta? Companheiro.
nós somos 47%, 47, 48%, não vou abrir agora meu celular para dizer o número correto, mas não vai mudar muito, de mães solo neste país. O que significa ser mãe solo neste país? Tá ruim ser motorista de Uber como homem? Sim. É pior ainda ser mãe solo neste país. Seja porque vive em alguma região territorial deprimida de uma grande cidade, uma grande metrópole, seja porque vive onde? Em alguma ilha de difícil acesso a serviços e bens aqui, né? Ou porque está lá também no Rio Grande do Sul, num lugar que não chega ônibus a não ser uma vez por semana, né? Então, esta pessoa tem uma vida precarizada. Quando se fala em justiça social, a primeira coisa que vocês têm que lembrar daqui para sempre. A ideia de justiça social, ela nasceu quando? Tem ideia? No fim da Primeira Guerra Mundial. E por que veio a ideia de justiça social? Ah, porque os governantes do mundo naquele momento ficaram bonzinhos? Não. O governante do mundo costuma não ser muito bonzinho. Foi por quê? Porque os trabalhadores foram chamados para lutar a guerra, voltaram para casa sem membros, ou mortos, mutilados, não tinham o que fazer, porque se tu está mutilado, tu não tem trabalho, nem tem nada. Se hoje é difícil para uma pessoa que tem algum problema, por exemplo, de locomoção, vocês conseguem se imaginar em 1919. Então, o que aconteceu? Essas pessoas disseram, não, só um pouquinho. Precisa haver alguma garantia para quem trabalha. E a forma como o capitalismo atuou para nos segurar foi, enquanto luta, enquanto dizer, eu quero uma sociedade melhor, foi nos concedendo direitos trabalhistas, pagando um salário, tu tendo trabalho, definindo horas de trabalho e assim por diante. Porque essa era a forma de fazer uma coisa que está vinculada com a ideia de justiça social, que é redistribuição de renda. Sem redistribuição de renda, eu não tenho como ter justiça social. Voltamos, outro tema bem brasileiro. Nós estamos discutindo como vai ficar os impostos, e quem vai pagar impostos, quem não vai pagar impostos a partir do ano que vem. Não tem toda essa discussão, não andou no Congresso Nacional, a gente não andou indo para a rua dizendo que queria contenção, etc. Tá? Por que isso é importante? Porque quem mais paga impostos é exatamente nós, digamos aqui todo mundo como uma classe média, ou quem é de uma outra classe social, que não tem acesso a bens e serviços, mas paga. E paga muito. Então, na ideia de justiça social está tudo isso. E na ideia de justiça social estamos nós, mulheres, sempre. Por muitos motivos básicos. No caso do Brasil, a maioria da população é de mulheres e meninas. Esse é o primeiro motivo. As famílias, que o brasileiro se diz tão família, são chefiadas majoritariamente por mulheres. Chefiadas no sentido de pagar contas, inclusive, que isso é uma coisa muito importante, com a forma de vida que tem. Que mais? Porque socialmente, e todas nós em maior grau ou menor grau temos assimilado, isso é teoria feminista, a ideia de cuidados. Quem são as pessoas que cuidam dos seus filhos, sacrificam suas vidas pessoais porque têm filhos, são, e filhas, majoritariamente as mulheres. Então, a ideia de cuidado está aí. Aí a ideia de qual a influência do que a gente pode chamar de justiça socioambiental e climática desde uma perspectiva feminista. Quem que vai sofrer as piores consequências de qualquer mudança climática inesperada ou esperada? Mulheres e meninas. Se vocês olharem lá no Rio Grande do Sul, veja o número de mulheres que
tiveram problema. A pessoa já tem problema, já não tem uma casa, e uma casa que a gente consideraria adequada. Aí inunda a casa dela. O que ela faz? O que ela faz com as crianças? Desde o ponto de vista de escola, estamos preparados para qualquer coisa fora do comum? Como é que foi aqui para nós, né, quem tem filhos, a época da Covid? Como era trabalhar com uma criança em casa? Né? A gente ainda tinha um computador para trabalhar. Né? E quem não tem, como é que faz? Absolutamente tudo, seja uma epidemia, seja uma pandemia, seja uma mudança climática, chuva demais, seca demais, vai afetar mulheres. E se afeta mulheres, afeta todo o seu núcleo, todo o seu entorno. Quem é que cuida de vô e de vó nas famílias? Dá de fazer vocês levantarem a mão. É a mãe de vocês? Certamente é a mãe de vocês que está cuidando de algum idoso. Quem é que vai no hospital se alguém está hospitalizado? Quem é responsável pelos cuidados? Quem é que é responsável por ser professora? Tem professores? Tem. Majoritariamente são mulheres as professoras. Porque educação é cuidado. Quando a gente vai num hospital visitar alguém, ou fica enfermo, ou fica a gente mesmo doente, quem é que nos atende, majoritariamente? Mulheres. 5 minutos. Coincidentemente, todas essas profissões costumam ser, da enfermeira, do professor, pior remuneradas. Não é isso? Então, a ideia de justiça social, ela está sempre de mão dada com a ideia de justiça de gênero, ou justiça equitativa. Tá? E aí, se a gente está em condição climática como a que eu tive, a que eu vivi involuntariamente em Porto Alegre, por exemplo, quem foram as pessoas que, em toda aquela situação catastrófica, tá? Quem é que sofreu em primeira mão? Vocês viram isso na imprensa? Quem foi violentada? Uma menina. E depois uma mulher. Ou seja, nem sequer em abrigo junto dá para tu deixar homens e mulheres. Nem na loucura de não saber para onde levar as pessoas. Aí vem uma outra questão de justiça, que é a violência contra as mulheres. Tá certo? Sempre, e eu termino aqui para não passar dos 5, sempre que eu pensar em justiça social, sempre que eu pensar em justiça ambiental e climática, está por trás disso uma mulher. Tá? E com certeza está por trás disso todas as mulheres que vivem condições, né, de vulnerabilidade ou que estão dentro do que a gente pode chamar de marcadores sociais de diferenciação. Tá? Que é uma questão de raça, é uma questão de etnia, é uma questão de classe social, etc. Tá? Então, quando forem falar com vocês qualquer questão de gênero ou feminismo, daqui para frente, né, pensem o que isso significa e o quanto isso atinge, se não a pessoa mesmo, ou em torno dela. A mãe, a tia, a avó, a prima. Tá? Porque todo mundo tem uma mulher na sua vida, você não tem a mais mínima dúvida. E se também atinge mulheres e meninas, vai também atingir, isso eu também vivi em Porto Alegre, todo outro espectro. Tá? Também, mulheres trans costuma ser um tema problemático em catástrofe, porque daí as pessoas já estão com problemas, mas levantam outras questões, né? De forma de tratamento desumano, para dizer o mínimo. Tá bem? Então era isso. Eu tentei resumir o máximo e não passar, e já estou ali, consegui vencer o tempo. Obrigada. Obrigada, professora Sheila. Cumpriu
bastante tempo e vem falar sobre uma questão que às vezes as pessoas não conseguem entender, né? Que é a vinculação de direitos humanos a algumas populações vulnerabilizadas que vão esperar que os direitos humanos olhem mais por elas porque sofrem o maior efeito, os atravessamentos da injustiça social, que as alcança com mais força, que por conta de um sistema muito específico colonial alcança as pescadoras do Rio Grande, vão alcançar as nossas ribeirinhas, né, justamente por ser estrutural. E aí, então, muito obrigada pelas suas considerações. A gente volta ao debate após ouvir a professora Kátia Paulino dos Santos, doutora em gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amapá, que orgulha a nossa egressa. Eu também sou egressa da casa, professora. Sou do curso de Direito da Unifap. Não, sou da segunda. Então, me ganhou. Parabéns. Ela é a nossa potente reitora da Universidade do Estado do Amapá. Muito nos orgulha. Há muito tempo já, não sei como ela consegue, desde 2018, e ainda tem um ano pela frente. Exatamente, é uma sobrevivente muito forte. É a professora agora vinculada ao colegiado do curso de Direito da UEAP, é um curso novo no estado do Amapá. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Educacionais e Gestão e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Interculturalidade. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Então, fique à vontade e vamos ouvi-la, professora. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar essa mesa, uma honra poder participar com vocês, agradecer à professora Helena pelo convite. Fiquei muito honrada de poder participar desse primeiro seminário. Parabenizar, né, pelo mestrado, pela essa turma que está em andamento. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, então eu pude acompanhar alguns projetos, algumas propostas. Isso deixa a gente muito animado. Parabéns pela sua condução. Eu gostaria de cumprimentar a plateia, né? Então, estou aqui observando de longe, em nome dos alunos do mestrado, que é o propositor, né, desse evento. Eu cumprimento a Kelita em nome de todos os alunos. Em nome dos egressos, eu cumprimento o Gilberto, que é egresso, né, do curso de Direito aqui da Unifap. Em nome dos alunos, eu cumprimento o Enilson, que está ali atrás, é nosso servidor, né, da UEAP, e o Jorge, que é o nosso aluno da UEAP, aluno do Direito da UEAP, né, nosso presidente do Centro Acadêmico, Eunice Paiva, que está aqui presente. Obrigada, Jorge, pela presença. Uma honra poder falar com vocês. Como a professora Helena falou, eu sou filha da casa, eu sou da primeira turma de Ciências Sociais, da Unifap, e não é que eu seja velha, o curso que é novo. Vou logo me desculpando e me entregando, né? Na verdade, já vão 20 e poucos anos nesse processo. Uma honra. Aqui é a minha casa acadêmica. Eu costumo falar isso nas outorgas, Helena, que a gente tem 2 certidões de nascimento, né? A nossa primeira certidão de nascimento, quando a gente nasce, e a segunda certidão, ela é consignada com a nossa formação, porque é aquilo que a gente vai ser, né? A gente pode ser outras coisas também, vai acumulando as certidões, mas esse vínculo de graduação, ele é um vínculo muito, muito importante. E aqui eu fui maturada, né, pesquisadora, e o quanto que isso é importante. Para a turma do mestrado que está aqui presente, né, com os olhinhos brilhando antes da qualificação, e daqui a poucos meses vocês vão passar pelo processo da qualificação, vivam essa fase, porque essa fase, ela é a nossa prova de fogo para ser pesquisador. A gente aprende, ninguém aprende, por mais dedicado que você seja, mas ninguém aprende, eu não sei se ninguém é muito forte, né? Mas vou tentar melhorar. Quase ninguém aprende a ser pesquisador na graduação. Essa é uma missão do mestrado. No mestrado, a gente vai aprender, de fato, o que é pesquisa, né, os tipos de metodologia.
Então, aproveitem essa fase, porque isso é muito importante. Isso vai ser determinante para quem quiser continuar, né? Como eu quis continuar, a Helena, né? Os professores, em regra, quiseram continuar. Essa fase ela é determinante para a gente enxergar a pesquisa de uma forma diferente e não odiosa, com amor, né? No final de tudo, a gente aprende a olhar com amor. Falar desse tema, gente, queria agradecer mais uma vez a Helena pelo convite. Falar desse tema, gênero e justiça social, é muito desafiador. Eu estou vinculado ao curso de Direito na UEAP, é o curso mais novo de Direito do Estado, né? O nosso curso tem 2 anos, mas eu sou o lado torto do direito, porque eu sou cientista social. E adoro isso, na verdade. Eu adoro ser o contraponto, né? Adoro fazer a proposição do contraponto. Porque quando eu falo de direito, é numa perspectiva de justiça. Eu não falo do direito só na perspectiva da lei. Falar de lei é importante, mas na minha visão, falar de justiça é muito mais importante. E aí tem algumas leituras basilares para isso, né? Amartya Sen, eu acredito que seja fundamental, né? Hannah Arendt, em todas as suas obras, são leituras fundamentais. Muitas obras que não são do direito são fundamentais, né? Muitas obras artísticas, elas também são fundamentais, porque antes da gente ser pesquisador, a gente precisa ser gente. Você pode ser o melhor profissional, mas se você não for humano, no sentido de sentir, vai ser muito difícil você conseguir fazer alguma coisa correta. E quando a gente fala de gênero e justiça social, é um tema que me toca muito, porque fala de 2 coisas que são muito importantes. Primeiro, a tentativa de acertar, que é a justiça social, como a professora falou brilhantemente, é uma temática que se aflora, né, a partir do final da Primeira Guerra, por razões materiais, né, e não interesses de Estado. E gênero. Quando a gente fala de gênero, pode ser corriqueiro, pode ser uma temática muito debatida, mas quando a gente fala de gênero, explicitamente a gente fala de violência. Então, a gente vê 2 questões antagônicas, porque quando eu falo gênero, eu não estou falando só necessariamente da questão mulher. Eu estou falando de todo um contexto que é desencadeado por um fruto histórico, porque toda essa violência, ela não inicia só com a Igreja Católica, ela não inicia só muito menos com o sistema capitalista, ela está no feudalismo também. Ela inicia muito antes disso, né? Numa longa história, a questão da força bruta. A força bruta, o que é o poder, né? Para quem pesquisa poder, para quem estuda poder, a ideia do poder, ela inicia pela força. E a força física, ela é a primeira força. Depois, né, com a nossa maturidade enquanto sociedade, que essa força ela vai ser aplicada por outras formas, né? E quando ela começa a ser aplicada para outras formas, é que a gente vai ladeira abaixo, porque a gente institui os monstros para esses monstros correrem atrás da gente, né? Então, eu vou tentar fazer uma fala, e me perdoem se for repetitivo para vocês, mas não tem como a gente falar de gênero e justiça social sem a gente fazer uma reflexão de que isso é histórico. Nós somos uma sociedade, a sociedade brasileira, por mais avanços que nós tenhamos, eu gostaria de iniciar falando que nós que somos pesquisadores, a gente não pode ser otimista demais. Porque quando a gente é otimista demais, a gente entrega os sonhos, deixa de lutar. Então, a gente precisa não ser tão otimista assim, porque quando eu não sou otimista, eu vou atrás, eu busco, eu cobro. E a gente também não pode ser pessimista demais, porque quando a gente é pessimista demais, a gente ou fica depressivo ou fica muito chato. E nenhuma das 2 coisas é legal. Então, o pesquisador, não existe a pessoa ideal, né? Mas o pesquisador, para sobreviver bem, para ter sanidade mental, né? Para aguentar as pauleiras, as pesquisas, os nãos, né, das revistas de alto impacto, a gente precisa ter a mente boa, né? E essa mente ela precisa ser realista, né? Dentro de um contexto de visão realista, eu preciso enxergar que nós somos uma sociedade
brasileira, ela é machista, sexista, homofóbica e excludente. E altamente elitizada, altamente elitista. Isso não é à toa, isso deriva de uma coisa complexa chamada formação da sociedade brasileira, que vai ser falada lá pelo Caio Prado Júnior, pelo Florestan Fernandes, pelo Roberto da Mata, né? Cada um vai contar Darcy Ribeiro, cada um vai contar numa perspectiva, né, um pouco dessa história. Mas a história do machismo, ela não é brasileira. A gente só incorpora isso. Isso é fruto do patriarcado. Nós não podemos esquecer que nós fomos colonizados, né? Esse processo de colonização ele tem sequelas brutais, né? Assim como temos sequelas brutais do processo de escravização que vivenciamos aqui por quase 4 séculos e que se arrastou por muito mais tempo e que tem feridas abertas até hoje. Então, esse patriarcado, o que é isso? Sem querer ser repetitiva, né? Porque quando a gente fala de patriarcado, as pessoas pensam logo, né? Lá vem a retórica feminista, né? Mas eu não consigo falar de gênero sem falar do básico, sem falar do óbvio. O patriarcado ele é um sistema de dominação que tenta, por força, colocar os homens nos espaços de poder e de comando. Isso é o patriarcado. Pode parecer simples de vencer, mas não, porque esse patriarcado ele instiga uma série de coisas, uma série de violências, né? No primeiro momento, a misoginia, que não é conversinha. E não é, eu sou a professora do mimimi, né? Professor de Direitos Humanos é o professor de mimimi. Mas misoginia não é papo furado, gente. O que é misoginia? Misoginia é aversão às mulheres. Talvez por medo, talvez por receio. Mas aquelas coisas que vão se solidificando, tinha que ser mulher, né? Mas também uma mulher. Todo o processo histórico, né, de violação, as bruxas se queimando, né, o adesivo de uma presidente da República sendo exposto da forma mais vil por conta de um aumento de gasolina, isso é misoginia. A misoginia está nas grandes coisas, mas ela está diariamente, diuturnamente, nas pequenas coisas. Essa misoginia ela é instigada por esse patriarcado. E não é só a misoginia que deriva disso, né? Junto com isso, a gente tem a heteronormatividade, porque eu não posso falar de gênero também sem perceber que o mundo não é masculino e feminino, ponto, e nunca foi. Querem nos empurrar isso. E essa heteronormatividade é justamente a tendência social de apresentar um padrão certo de comportamento social com relação aos seus relacionamentos afetivos. O certo é homem com mulher, e pronto. O que for diferente disso, eu vou ter várias argumentações sociais trazidas para condenar, seja religiosa, que aí a gente chama de fundamentalismo religioso, seja o puro preconceito. E é impressionante que, às vezes, nem dentro das ciências sociais, onde o direito se insere, a gente não consegue ter clareza do quanto é triste, cruel e violento uma pessoa ela ser pressionada para afastar da sua orientação sexual. E eu dou aula disso numa disciplina chamada Direito das Minorias, Helena. E aí, muitas vezes, para desarmar uma turma, eu peço para que eles pensem comigo. Vamos pensar, por exemplo, que você chegue no seu auge da sua pretensão profissional. O auge, o que você quer. E aí, quando você chega lá no auge, alguém vira para você e diz assim: você pode viver tudo isso, mas você não vai poder viver a sua sexualidade, independente do que ela seja. Você não vai poder viver a sua sexualidade. A pergunta que se faz é: você vai ser feliz? Não. Com algumas exceções, né, porque a gente tem, né, a diversidade humana, né, o assexual seria um exemplo dessa exceção, mas tirando a exceção, em regra, a sexualidade ela compõe
o que Maria Berenice Dias chama, o que Hannah Arendt chamou antes dela, de condição humana. Integra a condição humana. E a pergunta que se faz é: qual é o seu direito, enquanto sujeito, de olhar com desdém para a sexualidade do outro? Principalmente se você não estiver interessado no outro. Não tem sentido. E quando a gente fala disso dessa forma leve, a gente precisa entender que o reflexo disso, que é uma coisa totalmente sem noção e sem sentido, que a gente já deveria ter superado, mas não superamos porque somos uma sociedade machista, sexista e violenta e excludente, não superamos, isso gera indicadores de violências que são alarmantes. As pessoas são mortas até hoje em função da sua sexualidade. Isso é brutal, isso é grotesco. Mas como eu falei, gente, eita, eu pensei que tivesse passado só 5, já foi quase a metade do meu tempo. É melhor não usar slide mesmo, então. Então, como eu falei, a gente não pode ter uma visão pessimista. O cenário é esse, ok, a gente consegue perceber. E outra, uma coisa que é muito importante da gente falar: discurso acadêmico, ele não pode ser feito por paixão. Sim, é claro, eu sou apaixonada pelos direitos humanos, né? Isso aí é visível e notório. Mas os nossos apontamentos precisam ser por indicadores. Essa é a diferença do mundo científico, né? Então, os nossos argumentos, eles são argumentos científicos que são pautados por fatos históricos, técnicos ou indicadores sociais. Ponto. E por mais que a realidade ela seja brutal, por mais que seja muito grotesco tudo, é importante a gente manter a linha de acreditar. A esperança no sentido de esperançar. E aí os alunos muitas vezes perguntam: mas como, professora? Que a gente vê só caos, né? É caos o tempo todo. Eu digo assim, gente, é um movimento tranquilo de olhar para trás. Porque quando a gente olha para trás, a gente vai olhar e vai dizer assim: cara, a gente já foi tão pior. E graças a pessoas que morreram tentando, literalmente, derramar o seu sangue, hoje a gente pode estar conversando. Hoje a gente tem mulheres nos espaços das universidades, mulheres reitoras, mulheres professoras, né? Homossexuais com direito a viver um pouco mais. Por favor, parem de nos matar. Olhando para essa história, a gente se enche de esperança. Então, eu estruturei a minha fala exatamente nesses pontos, para a gente ver o quanto que é recente esses avanços. Primeiro, a história dos direitos humanos é uma história recente. Até o século XVIII, o que era o povo? O povo era uma massa amorfa. A coisa de Estado com obrigação social é algo muito recente. E isso, dentro do contexto da sociedade brasileira, considerando todo o caráter sui generis da nossa formação, isso é ainda mais cruel. Então, eu peguei um pouco dessa linha do tempo para a gente refletir e para a gente chegar a um final esperançoso. Quando a gente analisa a história das mulheres no Brasil, em 1827, as meninas são liberadas a frequentar a escola. 1827. Ora, dentro de uma perspectiva ocidental e eurocêntrica, o Brasil ele existe, né, a partir do seu furto, desde 1500. Até então, as mulheres eram banidas do processo educacional. Esse é um primeiro marco simbólico de avanço. Quase 50 anos depois, em 1879, as mulheres elas conquistam o direito a acesso às universidades. Ou seja, até então, a gente está falando do quase século XX. Isso representa muito. Em 1910, nós temos o primeiro partido feminista criado por uma baiana chamada... uma educadora chamada Leolinda Daltro, que foi apelidada carinhosamente pela sociedade de mulher do diabo, em função do seu feito. Mas ela fez.
E olhem só que curioso, isso é 1910. O direito ao voto só vem 22 anos depois. Em 1932, a mulher foi tão valente, foi tão aguerrida, que ela consegue fundar um partido político antes da mulher ter o direito sequer ao voto. Em 1962, nós temos o Estatuto da Mulher Casada, que pode parecer uma coisa terrível, mas, na verdade, ele traz uma série de inovações importantes, né, revolucionárias, inclusive, para o período. Inclusive, o fato da mulher ter acesso ao pátrio poder, porque até então a mulher era um sujeito sem vontade. Tenso. Em 1974, as mulheres conquistam o direito a portar cartão de crédito. Olha aí, pessoal. Talvez tenha sido a nossa ruína também. Em 1977, a gente tem a apresentação da lei do divórcio, e não é por uma mulher. Olhem lá, que beleza. Claro que isso causa um reboliço, né? Em 79, tivemos o acesso às mulheres à partida de futebol, à prática do futebol, que até então era vedado, mas até hoje as mulheres que jogam futebol, elas são estigmatizadas. Sim, porque não pode você fazer a opção de adotar uma prática que seja eminentemente masculina em pleno século XXI. Em 1985, temos a primeira delegacia de mulher criada em São Paulo, muito recente. Em 88, nós temos o nosso maior marco, até hoje, o nosso maior marco de direitos humanos, que é a Constituição de 88, que atribui o caráter de igualdade entre homens e mulheres, embora a gente saiba que na prática, né, como bem foi falado antes, a gente sabe que não é bem assim, infelizmente, mas o texto constitucional lhe garante isso. Em 2002, a gente tem um dos dados mais curiosos dessa régua. Adivinhe. Em 2002, gente, em 2002, a falta de virgindade deixa de ser crime. É estarrecedor. Em 2006, a gente tem o segundo maior feito para a história das mulheres, que é a Lei Maria da Penha. Em 2015, a gente tem a aprovação da Lei do Feminicídio, que torna esse crime hediondo, a despeito de todas as implicações, que a gente saiba que existe a dificuldade, né, de se caracterizar. E hoje a gente discute uma coisa muito importante, que é a punição da misoginia. Mas eu fico avaliando com a minha cabeça de socióloga. Se punir com feminicídio já é difícil de provar, imagina você punir o sujeito por misoginia. Enfim, mas está em discussão. E em 2015 a gente tem um outro grande avanço, que é a importunação sexual feminina passar a ser crime. A despeito disso, que a gente continua vivendo as violências, seja em abrigos, seja no ônibus, que você esteja tirando um cochilo, né, e você pode ser acordada de uma forma muito desagradável. Esses pontos, eles são fundamentais para a nossa esperança. Esses pontos nos fazem ver não o que o Estado muda, mas o quanto que a sociedade ela pode e consegue provocar o Estado para a mudança. Porque nenhuma coisa dessa foi concessão. Cada ato desse foi luta, cada ato desse foi engajamento. Quando eu falo que eu gosto de estar no curso de Direito, é porque das turmas de Direito, a gente prepara um extrato social que vai estar na Defensoria Pública, que vai estar no Ministério Público, que vai estar nos tribunais, que vai estar advogando socialmente. E o quanto é importante a gente ter representantes, né, do mundo jurídico com uma visão de acolhimento, com uma visão de realidade, com uma visão social de mundo
que consiga perceber o quanto que a nossa sociedade ela precisa avançar, o quanto que a nossa sociedade precisa se empenhar para garantir o básico, que é os objetivos da República. Quando a gente lê, e os alunos, né, do primeiro semestre, eles vão iniciar dessa forma, fazendo o básico, que é conhecendo os objetivos da República Federativa do Brasil, a gente vai ver que a gente está muito distoante disso. Seja com relação às violências de gênero, seja com relação às violências de desigualdade social, que tem implicações de gênero também, o quanto que a gente precisa ter engajamento, ter clareza, mas, acima de tudo, ter algo que a Hannah Arendt fala lá na Banalidade do Mal, que é a necessidade da gente abolir uma coisa abominável, que é a falta de empatia. A falta de empatia, ela nos leva à ruína. E é muito estarrecedor, eu vou pegar o último exemplo trágico que nós tivemos, que foi a chacina do Rio de Janeiro. É estarrecedor quando pessoas de uma sociedade não conseguem sentir a dor de grito de mães. É muito chocante. É muito chocante quando a violência ela chega a um ponto de causar esse amortecimento social. E a sociedade ela fica adoecida ao ponto de não conseguir enxergar que aquilo poderia ser evitado. Não só a chacina, mas o processo de marginalização, o processo de falta de acesso a serviço, o processo da falta do Estado que é presente. Porque numa sociedade com indicador de desigualdade social acima de 80%, como é o caso do Brasil, a gente não pode pensar que está tudo bem. E a consequência imediata disso é a violência. Então, para tratar a violência, não existe fórmula, mas existem exemplos. A educação ela é uma chave. A educação não pode ser vista como uma panaceia para todos os males, mas a educação ela é uma chave muito importante, junto com o compromisso social do Estado para se garantir o mínimo de dignidade e o mínimo de justiça. É isso, pessoal. Obrigada. Bem, eu avisei para vocês que elas eram fortes e potentes e tratariam do tema com essa mesma potência, né? A gente vai passar para um momento de questionamentos. E aí, antes, eu queria dizer que quando eu pensei em ouvi-las sobre questão de gênero e justiça social, eu lembrei de algo que eu havia esquecido e que, por conta da maturidade intelectual que a gente vai vivenciando ao longo da vida, às vezes a gente retoma determinadas experiências da nossa infância e consegue respondê-las com... Cadê o Marcos? Com um marco teórico, viu? Com essa sustentação teórica que às vezes a gente não entendia por quê. Quando eu era criança e no início da adolescência, eu comecei a lembrar recentemente que eu queria muito nascer novamente homem. E eu lembrei disso recentemente, eu tinha esquecido. E eu dizia para minha mãe, eu queria, se tiver reencarnação, eu quero vir homem, eu quero vir homem. E eu esqueci isso depois, né? E aí vem essa questão que tem muito a ver com pesquisa, com sustentação teórica, né? A gente começa a ler O Segundo Sexo, estuda a Beauvoir, começa a entender essas questões de gênero e o lugar, o papel da mulher na sociedade. Começa a ler a Flávia Biroli com política e feminismo e começa a compreender que eu, pequena, eu não queria ser homem. Eu só não estava entendendo o porquê de tanta diferença, o desequilíbrio dos papéis da mulher no conjunto da sociedade, né? Essa divisão na escola, essa divisão lá na minha casa, essa divisão na rua. E é isso, talvez a gente precise ter a atenção
para tantas violências a partir dessa compreensão do que já foi dito e escrito, inclusive pela ciência, por mulheres. Nessa chacina que houve no Rio, as pessoas não conseguiam identificar a questão de gênero com a chacina. Ou por outra, muitos homens disseram que a culpa do que tinha ocorrido eram de mães relapsas. Então vejam que a dor da sociedade, né, a violência, a exclusão dessa mulher no conjunto desse sistema patriarcal, sim, machista, sim, capitalista, sim, sexista, sim, misógino, sim, tem que ser compreendido a partir dessa lente, porque senão a gente não consegue partir para a crítica, né? E isso vem muito desse lugar que Paulo Freire fala de emancipação, justamente porque algumas pessoas não conseguem ter essa educação libertadora. Muitas querem... Eu, criança, queria estar no lugar do homem. E aí o Paulo Freire já diz, olha, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu sonhava em ser a opressora, porque eu dizia, mas se eles têm uma condição melhor que a minha, né? E a gente vai aprendendo isso nessa segurança e maturidade das leituras. Por isso é importante a gente fazer, às vezes, a gente exige tanto, né, como pesquisadores, professores agora do mestrado, e a Sheila disse isso, a Kátia disse isso, ontem a Maria Vital disse isso, e hoje nas mesas vocês conseguiam dizer, eu experiencio isso, eu vivo isso, mas... E eu fui buscar isso nos livros, eu encontrei algumas respostas, alguns porquês. Eu achei interessante pensar nessa questão de gênero e justiça social também, sobre o que eu pensei da minha infância. Eu acho que a gente abre para 3 perguntas e para finalizar a noite. Fique à vontade. Boa noite, professora Helena, professora Kátia Paulino. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra, é incrível. Realmente é muito interessante conseguir ouvir a perspectiva de mulheres em espaços de poder com aprofundamento teórico. Então, antes de fazer minha pergunta, eu só gostaria de agradecer principalmente a nossa mediadora, que é coordenadora, além de ser nossa eterna coordenadora, é orientadora de todos nós no coração, a professora Helena, é verdade. Professora Kátia Paulino, em um momento da sua fala, a senhora destacou que para falar de gênero e de justiça social, nós precisamos falar sobre o patriarcado e que isso é o básico. A senhora destacou em determinados momentos diversas violações e diferenças que a interseccionalidade de ser mulher, que as mulheres acabam sofrendo por conta da interseccionalidade. Eu consigo enxergar novas tecnologias de supressão ao direito das mulheres, por serem mulheres, e enxergo no grupo dos celibatários e voluntários uma dessas tecnologias. São pessoas que em fóruns discutem como suprimir direitos de mulheres, ativamente lutam contra o direito das mulheres e fomentam essa discussão, uma discussão antijurídica, uma discussão antifeminina. E aí, como nós somos pesquisadores, é preciso falar sobre metodologia. Essas pessoas, esses homens brancos, conservadores, de classe média, que foram raptados por esse movimento, essas ideias elas precisam ser combatidas. A senhora, enquanto pesquisadora, sugere rechaçá-los, combatê-los, ou ter uma postura de resgatá-los para que, eventualmente, também se tornem pessoas que sejam a favor do direito das mulheres? O que a senhora sugere quanto metodologia em relação a esse problema, ou realmente apenas uma visão quanto a esse tema, que a cada vez que as mulheres conquistam direitos, há novas pessoas tentando suprimi-los. Eu imagino que esse seja o nosso mal do século em relação à tentativa de fazer com que haja um status quo do micropoder masculino. Muito obrigado. Boa noite. A gente está falando de gênero e justiça social. Acho que a maior reflexão que o programa tenta contribuir é como a gente transforma esse sistema de justiça estatal que tem se demonstrado
tão violador de direitos básicos, né? Então, é um caminho que deveria ser para que a gente buscasse acesso a direitos, devia ser um caminho de acesso e, na verdade, se demonstra um caminho de negação. Uma das formas que a gente tem estudado de você enfrentar esses problemas do sistema de justiça é você reafirmando e ocupando espaços, né? Então, a minha pergunta, na verdade, é para as professoras, mas em especial para a professora Kátia, porque a gente sabe que vou repetir, né? O direito, ele é hegemônico, ele está aqui para reforçar padrões. Então, quando a gente usa ele para conquistar um direito, a gente está fazendo um uso contrário ao que ele se destina. Então, mulheres ocupando o lugar como que vocês ocupam são absolutamente subversivas, digamos assim. Então, é uma posição que merece ser destacada e eu acho que é um dos caminhos para o enfrentamento das dificuldades que a gente tem dentro do sistema de justiça. Ocupar esses espaços, democratizar essa justiça estatal. Aí vou direcionar minha pergunta para a professora Kátia. É por isso que eu tenho tanta reverência, professora, à sua pessoa e profissionalmente, porque a senhora é uma mulher ocupando uma posição de poder e agora dentro de uma área que é muito sexista e excludente, que é o direito. Não é novidade para ninguém, o direito ele é masculino. E eu queria ouvir da senhora um pouco dessa experiência, e é realmente um relato de experiência mesmo, de ser mulher e ocupar essa posição. Porque na minha perspectiva, e acho que já compartilhei com a senhora que eu lhe vejo com esses olhos, a senhora tem um papel muito fundamental de reafirmar a ocupação desses espaços que são hegemônicos e eles serem ocupados por uma figura feminina, por uma figura controversa, como é a sua, porque a senhora é de uma área específica, ocupando uma cadeira dentro dessa área, que é excludente. Então, eu queria lhe ouvir nessa perspectiva de quais são os desafios, quais são as perspectivas, e já reforçando que eu acredito que a ocupação dos espaços é uma das chaves para a gente avançar no enfrentamento que a gente tem discutido aqui nesse seminário. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Obrigada. A professora, então... Ok? A professora, então, responde. E eu penso que essa última pergunta da Kelita pode ser complementada pela Sheila, justamente pelas dificuldades do tempo na coordenação de um programa de pós-graduação, no território em que ela ocupa esse programa de pós-graduação e com a quantidade de homens nesse programa de pós-graduação, que tem história. Difícil. Como eu adoro responder no WhatsApp, é complicado. É a minha melhor resposta. O celular já responde sozinho. É complicado. Paulinho, eu vi criança. Fico só me entregando aqui. Paulo, não dá para a gente falar de direitos humanos sem ser combativo. Não tem como. Então, assim, o machismo, ele não é uma abstração. O machismo, ele é material. Então, assim, a gente precisa fazer esforço, a gente que é professor, pesquisador, e é um esforço que é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil, que é aproximar o nosso discurso da nossa prática. Isso é uma coisa complexa, porque a minha mãe é de Alto Paraíso, no Goiás, né? Eu vim para Macapá com 9 anos, né? Sou macapaense, óbvio, né? Minha vida toda é aqui, né? Estudei aqui, estudei em escola pública, minha família é uma família humilde, né? E é uma história de vida interessante, difícil, né? E a educação, ela foi minha vida. Eu falo que a minha mãe é de Alto Paraíso porque eu acho que não existe um lugar mais de boa na vida do que Alto Paraíso. É uma cidade hippie, né? Então, a minha mãe, eu acho que ela é a pessoa mais de boa, é até irritante do quanto que ela é de boa. E eu, embora eu tenha puxado o gene ruim do meu pai, igual ela fala, mas eu tenho um pouco, né, desse deboísmo em mim. Então, muita coisa, e eu vou falar da Kátia reitora, muita coisa, essa parte de Alto Paraíso
quer deixar passar. Mas muita coisa, eu sei que eu não posso deixar passar, porque eu sou referência para quem eu dou aula. Então, eu registrei boletim de ocorrência, acusando misoginia no meu ambiente de trabalho. Porque se eu não fizer isso, parece que a minha prática ela está destoante do meu discurso. Esse é um exercício difícil. Eu acho que a gente que é pesquisador, a gente precisa ser combativo dentro da linha do respeito, porque é isso que faz a diferença no movimento social. O que ajuda a marginalizar, não é o que marginaliza, porque a história em si marginaliza, mas o que ajuda a marginalizar os movimentos sociais é o extremismo. Eu acho que quando a gente age com respeito, mas sendo propositivo, eu acho que a gente se torna exemplo, né? Exemplo de não destoação, né, de discurso prático. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente deixa em acreditar em pessoas que são contraditórias, né? A gente perde a confiança. E para a gente que é professor, isso é muito difícil, né? Ser reitor numa universidade que você é professor, que é o que acontece em todo lugar, é muito difícil. Porque no caso da UEAP, a gente é professor e está em sala de aula. Seria a minha preferência se eu pudesse escolher, mas no caso da UEAP a gente não tem escolha. O nosso regulamento, ele obriga que você tenha pelo menos um mínimo. Eu gosto disso, mas não é fácil você dar satisfação como reitor, você estando em uma sala de aula, né? Mas é a prática que precisa ser próxima daquilo que você fala. Eu não posso dar uma aula de democracia e tolir a voz, e tolir a fala. Reunião de consul, por exemplo, é uma coisa muito complexa para mim, porque eu não consigo tolir fala de ninguém. Eu não me sinto... Eu acho que seria uma coisa absurda, e muita gente fala, já cumpre o regimento, tolhe a fala. Não pode. A minha prática ela não pode ser diferente do que eu prego. Né? Isso é muito difícil, porque isso, para a gente que é professor, é independente de um cargo administrativo, é a tua vida que vai estar... aconteceram alguns episódios, né, da Kátia só professora, então a gente que é professor, e eu iniciei a minha vida como professora numa instituição privada, no CEAP, no tempo que o CEAP era tão forte que concorria com a Unifap. O CEAP era tão abusado que ele fazia o vestibular no mesmo dia da Unifap. Verdade, e dava certo, as turmas enchiam. Então, eu iniciei minha vida lá, e as turmas eram assim, gente, 4 turmas de 60 pessoas, então a gente passa a conhecer muitas, centenas de pessoas. E ocorrem coisas assim que a tua ética, ela vai estar em xeque. Então, aluno que trabalha em banco, né, várias vezes, aluno que trabalha em banco, professora, a fila, do tempo da fila, né, gente, isso faz tempo. A filona gigante do Itaú, putz, né, professora, vem aqui. Aí você olha para a fila e diz assim, tu vais pular a fila? As coisas pequenas, porque quando a gente lê ética, não existe uma linha visível entre o que é jeitinho brasileiro e o que passa a ser corrupção. E o nosso comportamento, para a gente que é professor, ele está ali o tempo inteiro, né? Ele está ali o tempo inteiro na cruzada. Eu não sei se eu consegui te responder, Paulinho. Não sei se tu queria ouvir outras coisas também, mas aí já não é uma coisa que me compete. Kelita, a tua pergunta é difícil também, né? O empoderamento feminino, ele não é uma coisa individual. O empoderamento feminino, ele é algo coletivo, né? E eu vou falar um pouco da minha condição pessoal. Eu não queria ser reitora. Eu estava saindo do doutorado, eu tinha filho pequeno, hoje meu filho já está um rapaz, mas o meu filho era pequeno, eu queria viver minha vida. Eu tive reuniões de grupos de professoras da universidade que me encorajaram a pleitear, né, a passar pelo pleito, porque não é você dizer assim, eu vou ser reitor e toma, está aqui, vai ser reitor.
né? Gilberto está aqui, acompanhou as campanhas, sabem que o negócio é tenso numa universidade, porque eu costumo dizer que a universidade ela é fundamental, a gente precisa defender sempre a universidade pública, ela é fundamental, ela é um dos espaços públicos mais importantes de uma sociedade, ponto. Né? Então, defender irrestritamente a universidade pública. Mas a gente não pode deixar de ver que a maldade aqui é qualificada. É um ambiente de adoecimento mental, que se você não tiver um trabalho com a tua espiritualidade, se não tiver... Né, daí que ajuda o lado Kátia de Alto Paraíso, né, da mãe de Alto Paraíso. Isso aí é fantástico, porque se você não tiver o seu psicológico muito bem resolvido, o ambiente ele te adoece muito. E esse empoderamento, ele é um empoderamento que não necessariamente ele está entre os professores. Mas eu lembro que eu engravidei na graduação, né? Meus irmãos dizem assim, não começa a contar a tua história, né? Eu brinco com eles que eu digo assim, se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro se ajoelha e chora. Mas eu engravidei no processo de graduação, gente. E é muito difícil você se manter estudando, trabalhando, porque eu trabalho desde o ensino médio. Engravidei, né? Como estava muito fácil, andava de ônibus, porque não tinha carro, e vinha direto do trabalho, e, cara, foi muito difícil. A minha rede de apoio naquele momento foram as minhas colegas. Eram as pessoas que estavam ali. Isso é perspectiva, entende? Porque, às vezes, uma palavra que tu diz assim, eu cheguei a falar para uma amiga, que hoje é coronel da Polícia Militar, eu cheguei a falar... Eu vou trancar esse semestre, eu não vou aguentar. Ela disse, não, amiga, jamais. Você não vai trancar, a gente vai junto, eu te espero e a gente dá um jeito, eu vou para tua casa e estudo contigo, eu justifico as tuas faltas. A máfia dos alunos, que a gente sabe que ocorre também, né, o famoso assinar o nome, mas está valendo. Por isso que eu sou super... eu digo, mas pelo menos tem amigo, eu digo para meus alunos, né? Pelo menos tem amigo, porque aí, da outra forma, eu não posso te ajudar. E eu tive rede de apoio entre as minhas amigas, e eu tive uma história fantástica na minha vida, que eu ia desistir de uma disciplina que para mim foi muito cara, aqui, que foi Psicologia da Educação, e à época quem dava era a professora... Não, a Marinalva. Era no tempo que não tinha telefone celular. E a Marinalva, não sei como, arranjou o telefone da minha casa. Eu ia desistir da disciplina. Ela ligou para minha casa, a Marinalva falou, ei, Kátia, é a professora Marinalva, nem acreditei, né? É a professora Marinalva. E eu amava a professora Marinalva. A professora Marinalva era uma referência para mim. Eu disse, oi, professora, o que eu fiz? Ela disse, minha querida, venha fazer a tua prova. Falta só uma prova para você. Eu disse, professora, eu não vou, porque eu não participei das aulas, não dá para mim, eu quero participar das aulas. Ela disse, é seu direito. Fazer a prova é seu direito. Venha fazer a sua prova onde você... o dia que ficar melhor para você, eu venho. É o seu direito. Isso é rede de apoio. E, às vezes, a gente que é professor, é por isso que eu digo, a gente está formando uma base para estar nas defensorias, nos ministérios, nos tribunais. É o olhar diferenciado. Não adianta você... E a Marinalva nem precisava, ela era uma mega profissional. Mas, naquele momento, ela foi gente. Ela foi humana. E quantas vezes a gente pode falar uma palavra, e às vezes o aluno, ele está isso aqui, olha, para desistir, ele só quer que tu olhe feio para ele, porque ele está procurando um único motivo para desistir. Um único motivo. E a Marinalva, junto com João Simões e outros professores maravilhosos que eu tive aqui, são a minha inspiração, e eu procuro hoje ser essa palavra, eu procuro ser essa perspectiva
sabe, Kelita, do não desistir, do vai em frente, do vem. E os desafios não é fácil, porque quando você é mulher num espaço de gestão, né, falando especificamente da reitoria agora, você está em xeque todo o tempo. Tudo que você faz, eu lembro que quando a gente assume a reitoria em 2018, eu ouvi de colegas que ia ser difícil para mim as tratativas em Brasília, porque os parlamentares não ouviam mulheres. E a gente hoje é, no Estado, o órgão que mais faz captação de recurso federal. Porque se não for pelo amor, vai para a dor. Vai ser pela dor, eles vão ter que ouvir. Porque eu não sou uma mulher só, eu represento uma instituição. E é essa perspectiva que a gente precisa levar, né? Do nosso papel, da seriedade do nosso papel, assumir o protagonismo. É muito importante, por mais que seja doloroso em muitos momentos, são muitos ataques que se sofrem quando a gente está nos espaços, sejam sutis, sejam mais objetivos. No caso da UEAP, a gente está chegando num momento difícil, porque o ano que vem já é processo de campanha eleitoral para reitor, então é um processo que fica tenso. Mas, primeiro, você precisa ter a rigidez psicológica do que você está fazendo é certo, para você ficar bem. E você precisa se cercar de pessoas que coadunem com a tua perspectiva de vida. Isso é fundamental. Porque quando a gente tem uma base, né, de pessoas que compartilham da tua visão social de mundo, e quando tu consegue promover, colaborar o empoderamento de mulheres nesse sentido, eu acho que a gente consegue avançar. Antes de passar para a professora Sheila, a senhora queria fazer uma pergunta, era, professora? Aí eu podia passar para ela e tu finalizar, Sheila, pode ser? Boa noite, eu queria parabenizar as duas expositoras e também a professora Helena pela riqueza do debate, pela clareza e também defender a necessidade permanente dessa discussão. Falou-se em misoginia, falou-se em machismo, foram dados exemplos também de sororidade, e é claro, fica claro, óbvio, que o machismo é arraigado, muito arraigado ainda na sociedade brasileira, e nós, mulheres, que chegamos a um certo ponto de realização profissional, nós sentimos isso. Mas uma coisa que eu queria também observar, e queria ouvir a professora Kátia, como socióloga, porque uma coisa que também me assusta é ver muitas mulheres reproduzirem atitudes machistas. Mulheres julgam facilmente mulheres desdenham da competência de mulheres. Mulheres preferem valorizar, às vezes, o colega de trabalho que faz o mínimo. Então, são só alguns exemplos. Então, eu queria ouvir a opinião da senhora, porque se eu critico uma coisa que eu vivo na sociedade, como é que, ao mesmo tempo, eu tenho atitudes machistas? Então, eu queria ouvir da senhora, como socióloga, como que ainda temos essas atitudes na sociedade brasileira, que me parece que é tão forte ainda quanto o machismo. Eu vou passar para a Sheila para responder a anterior e a professora vai finalizar com a sua pergunta. Esse aqui? Tá. Não foi para mim a pergunta, mas eu vou retomar a tua pergunta, atrevidamente, tá certo? E vou me levantar e vou pedir que todos os homens dessa sala me olhem. Alguns eu olhei enquanto eu falava.
Por que eu vou fazer isso? Porque nas minhas aulas, uma vez eu resolvi fazer uma experiência, repeti ela várias vezes depois para me autocomprovar, mas não é da minha área, tá certo? Que foi tentar entender vocês. Tinha uma vantagem de ser pessoas mais jovens e das pessoas se sentirem confortável para se abrir comigo. Uma das coisas que eu aprendi é que meninos sofrem tanto quanto meninas. E o que eu quero dizer com essa expressão light? Tantas violências quanto sofrem meninas, sofrem meninos. Inclusive abusos sexuais. Tá? Eu nunca tive tempo para parar, para fazer isso um trabalho mais elaborado. Eu não me sinto apta para isso, porque isso não é a minha área. Tá? Mas acho que é muito importante que eu quero dizer para vocês. Eu acho que o grande desafio é que os homens pensem a sua realidade, assim como nós, mulheres, aqui e para trás, um dia decidimos pensar sobre ela. É importante fazer um revisitado, entender por que existe tanta misoginia, que foi o que tu falastes, né? E tem esses grupos que são intolerantes com mulheres, e tem os incel, e tem os tatatiti, tatatá, que eu nem sei, é tanto nome que é difícil de assimilar todos eles. Tá? Posso te dizer que eu comecei a entrar em algumas coisas por sugestão de alunos e alunas para poder entender. Né? Existe uma questão que é o patriarcado, e ele se reproduz dessa forma, e se reproduz em mulheres que repetem atitudes extremamente machistas, isso é o patriarcado. Existe um percentual, no meu ponto de vista, que eu não sei qual, e não me atrevo a dizer, porque pesquisadora a gente constata, mas afirmar cientificamente é outra demanda, tá? Que é uma questão psicológica. E existe uma outra coisa que tem a ver com a minha fala, que é, nós deixamos de nos enxergar como trabalhadores e trabalhadoras. E as mulheres passaram a ser acusadas de estar retirando homens do mercado. E isso é um jogo de poder. Porque junto com tudo que a gente falou aqui hoje, passa também a estrutura do capitalismo que necessita de pessoas que se odeiem, seja os motivos que forem, e em geral são muito torpes, inclusive, né? Para quê? Para que se mantenha tudo exatamente como está, ou que tudo como está fique pior ainda. Também é uma outra alternativa. Tá? Porque isso é importante. Então, também passa por essa estrutura isto. Passaram a nos odiar como mulheres quando nós entramos no mercado de trabalho. É o melhor mercado de trabalho? Eu disse aqui que não, e todo mundo mexeu com a cabecinha concordando com o que eu estava dizendo. Tá? Mas nós entramos no mercado de trabalho, você ficou fora do mercado de trabalho, ficam agora, lá sei eu, as trans querendo trabalhar também, então é menos trabalho para mim, né? Não é assim que dizem as pessoas. Então, assim, ó, sempre é isso. Tem a questão de trans, a minha universidade, eu não sei se vocês sabem disso, foi a primeira que instituiu um tipo de vestibular separado. Um aluno de uma universidade pública, aluno de direito, entrou na justiça, a última ação foi julgada semana passada. Não sei se vocês viram isso, tá? Toda a discussão era que não podia ter um vestibular diferenciado e a universidade provou que eram vagas ociosas. A senhora conhece isso, né? E quem é professor aqui já ouviu essa expressão e provavelmente vocês também. Tá? Não está ocupando vaga de ninguém, inclusive abrindo vaga para quem tinha desistido do curso porque não teve uma rede de apoio em determinado momento. Não estava tirando vaga de ninguém. Mas para a imprensa passou que estava sendo tirado vaga. Tá? Então, são esses discursos excludentes que precisam ser vencidos. Né? Agora, por mais capacidade de escuta que a professora falou, etc., isso também é um movimento que tem que vir de vocês para vocês mesmos. Tá? E que é um movimento muito difícil, e nesse aspecto onde eu me solidarizo com homens, que é assumir que tem as suas debilidades,
porque vocês têm que ter tanta virilidade que deve ser um inferno, né? Não é que nem eu, que se eu estou com vontade de me sentar e chorar, como o dia que a médica responsável pelo Instituto Médico Legal lá do Rio de Janeiro disse que um filho dela jamais seria um traficante, eu me sentei e chorei. Óbvio que eu me chorei por todas as mães, óbvio que eu chorei por todos os rapazes que foram mortos, né? E óbvio que eu chorei por uma mulher que estava dizendo aquilo. Porque qualquer homem poderia ter dito que não me assustaria. Eu não gostaria de ter escutado aquilo de uma mulher. Né? Então, nem sempre é fácil ser solidário e de entender isso, colocar no lugar do outro. Mas eu acho que é um momento de se pensar. E acho que para vocês é difícil. Mas acho que ele é um momento extremamente necessário para tentar evitar esse tipo de coisa, ainda mais em mundo de virtualidade. Né? Depois, eu entrei para a universidade, trabalhei na advocacia, no judiciário, etc., e decidi que ia ser professora, larguei tudo, né, e fui ser professora. No final dos anos 90, né, já professora, eu fui violentada por um colega. Eu não fiz o que fez a professora, até porque naquela época era uma coisa meio impossível a gente fazer, por N contextos, né? Mas, efetivamente, esta situação me fez ser, dentro da universidade, depois, uma pessoa que sempre esteve atenta para atos parecidos com estudantes e com colegas. Tá? E não é por uma questão de vingança, quero que fique bem claro, é por uma questão de que é necessário uma rede e é necessário mulheres que tenham, para dizer o mínimo, audácia, tá, de estar do lado daquela pessoa e de ficar apontando, porque a estrutura universitária, e eu amo universidade pública, sou filho de universidade pública, trabalho com universidade pública, acho ele extremamente necessário, é uma estrutura de hierarquia, tá, e de muita perversidade. Acho que essa seria uma palavra adequada. É muito difícil, muito difícil. Tá? Na minha época era algo inviável, né? Hoje em dia já é possível, mas mesmo assim é muito difícil vencer as N situações que se vê, né? E que inclusive também já acontece o revés, que é discentes contra docentes. Também já é um fato novo, se comparado com o que foi alguns anos atrás. Tá? Acho que são duas temáticas importantes. É difícil. Tá? Eu tenho excelentes colegas de programa, tá? Não posso reclamar dos meus colegas, mas sim, acho que todos têm o mesmo defeito, que é interromper a professora falando, né? E aí, vocês, da geração de vocês, às vezes me dizem, ai, professora, eu acho que eu já estou acostumado, porque eu nasci no outro milênio mesmo, então isso já nem me importa mais. Porque a forma que a gente tem de sobreviver em lugares com muitos homens não efetivamente afeta e incomoda, né? Tanto que uma vez um aluno disse, professor, eu preciso conversar com a senhora com uma certa urgência. Eu quero, na próxima reunião, quando um colega seu interromper, dizer para ele, professor, por favor, fecha a boca. Se tu quer, tu faz. Tá bom, vou fazer. E fez, de fato fez. A partir dali a coisa segurou. Nós somos de outra geração, professor. Espera a professora terminar de falar. Quando ela concluiu o raciocínio, o senhor interrompe. Eu fiquei quieta, porque daí existe uma coisa que é gestão, né? Que a gente tem que ficar se controlando e tentar fazer a blindagem, que nem sempre é simples e fácil de fazer. Tá? Mas eu encorajo todas vocês, mulheres e homens que têm vontade de viver num mundo diferente, que é importante para vocês, sobretudo. Não é só para nós seria muito bom, né? E para vocês também é muito importante estar no mundo onde vocês possam também manifestar a sensibilidade de vocês, as emoções, sem que isso seja um problema, porque isso é humano, em definitivo. Tá bom? Obrigada. Bom, vou tentar responder e partir para as considerações finais. Bom, numa sociedade de patriarcado, esse patriarcado ele não coopta só os homens, né? Ele vai cooptar mulheres também. E o combate ao machismo é uma luta diária. Primeiro, para quem tem consciência dele, independente de ser homem ou mulher, porque às vezes a gente viola
os protocolos. E, às vezes, a gente se pega em situações que são questionáveis. Então, uma vez eu fui na casa do meu irmão, a casa estava revirada, a mulher tinha saído. E eu disse assim, que casa bagunçada. E, imediatamente, a responsabilidade eu imputei a quem? O machismo, ele está entranhado nas grandes e nas pequenas coisas. A educação, ela pode promover o processo de conscientização. Por isso que a educação, não é a panaceia para todos os males, mas ela é uma ferramenta muito importante para esse processo de conscientização, porque a conscientização, ela é um primeiro passo para a gente exercitar diariamente esse controle, que é de dentro para fora, né? Porque quando a gente fala de machismo, a gente quer analisar a realidade do cenário político, né? A realidade das reitorias das universidades, que só 20% delas são ocupadas por mulheres. A gente quer analisar isso, mas esse machismo está dentro da nossa casa. Então, eu tenho um casal de filhos. A minha obrigação como uma mulher que entende que nós somos uma sociedade patriarcal e machista é criar o meu filho para uma educação que seja libertadora, e não só a minha filha. Isso não é um exercício fácil, porque eu lembro que a minha filha, com 12 anos, várias vezes levava para as minhas aulas, e com 12 anos ela ia para um shopping com as amigas. E ela disse, mãe, eu vou no shopping com as amigas, tá? A fulana está passando para me pegar. Eu disse, filha, vai lá e troca esse short, que ele está curto demais. Ela disse, mãe, meu corpo, minhas regras. Então, é um negócio complicado, é muito complicado, né? Esse exercício da prática é complicado. E, assim, a sua questão é muito pertinente, porque a gente fala, por exemplo, de representatividade. Ótimo, isso é importante. Mas quem me garante que uma mulher na reitoria ela vai fazer uma gestão que seja feminista? Quem me garante que uma mulher no parlamento vai atuar por pautas feministas? Não adianta ser mulher, porque o que está em questão é a mentalidade da mulher. O que aquela mulher está propondo para aquele espaço de poder, né? A educação, ela ajuda nesse processo, né? Mas as famílias, nós mulheres, mães, tias, né, professoras, somos fundamentais para isso. Obrigada. Gente, encerramos a noite, então, brilhantemente com professoras Sheila e Kátia. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de ambas, agradecer os que ficaram aqui participando. E nós vamos finalizar a noite com os sorteios dos livros que Kelita está distribuindo a senha, não é isso? É. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que também? Né? Eu vou botar junto.
45. É, sorteio. Ê! Trabalhando e ganhando. Exatamente. 55. Ninguém tem o 55? Vou sortear outro número então. Número 48. Paulinho? Que marmelada! Queria convidar a professora Kátia para fazer a entrega dos livros aqui para Paulinho, aqui na frente. Fica aí, Paulinho. Depois eu vou convidar a colega de novo para vir para tirar uma foto aqui na frente, tá bom? O próximo número é 38. Quem está com o número 38? Temos ali o 38. Queria convidar a professora Sheila para fazer a entrega dos livros. Aí você pode aguardar aqui na frente, que ela tira uma foto bem bonita nessa decoração. O próximo número é o 21. Alguém está com o número 21? Número 21 sorteado. Queria convidar a professora Helena para fazer a entrega dos livros. Eu vou sortear agora o penúltimo número. Foi o número 59. Alguém está com o número 59?